Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de lapidação avançado. E nessa aula, a partir de agora, nós já vamos ver as primeiras facetas. A gente vai ver alguns conceitos, eu vou mostrar algumas pedras que a gente vai trabalhar aqui e em seguida a gente já vai começar a ver os conceitos de lapidação. Vamos aplicar as primeiras facetas nas pedras. Então aproveita com atenção, se for o caso você volta um pouquinho a aula, assiste novamente para entender todos os detalhes de como fazer. Bom gente, agora a gente vai fazer algumas peças, tá ventando bastante, tá? Então desculpem o áudio se ficar um pouco estourado, ouvir os sons da natureza aqui, mas tá... Desculpem o áudio se ficar um pouquinho estourado, mas é porque tá ventando bastante aqui. A gente vai fazer alguns trabalhos agora usando a lixa 100 e a lixa 200, uma depois a outra. Ou só 200, dependendo do tamanho da pedra. Eu vou usar lixas novas, porque a gente vai tentar fazer faces retas para colocar nesse tipo de caixinha quadrada aqui. Então, a gente já vai fazendo e eu vou explicando para vocês no áudio. Eu vou colocar o áudio posterior, então, a gravação, porque não vou conseguir por causa do barulho da máquina e o vento está atrapalhando aqui. Então a gente vai tentar fazer essas pedras aqui também, tentar fazer algumas facetas aqui, nessas pedrinhas aqui. Se eu não conseguir nessa, a gente prepara outras para vocês verem como dá pra gente fazer as facetas. É um processo bem visual mesmo, você consegue pegar basicamente só visualizando o que a gente está fazendo aqui. Beleza? Então a gente vai fazer esse processo e vai tentar calibrar a pecinha para encaixar aqui também. Essa aqui tem 10 milímetros, 1 centímetro por 1 centímetro, mas essa mesma regra poderia valer para pecinhas mais compridas ou retangulares. Pois bem, gente, então aqui eu vou usar o disco de lixa, na esmerilhadeira eu estou usando, tá? Eu vou usar o disco de lixa número 100, porque o que eu vou fazer agora, o primeiro passo para fazer faceta é deixar a pedra pronta para receber as facetas. Então eu vou ajustar o disco porque às vezes ele fica meio desalinhado quando a gente coloca ele no velcro, então é bom vocês saberem disso, né? É bom posicionar bem a máquina antes de trabalhar. Aqui como eu estou gravando, eu fico mudando a posição toda hora, então eu tenho que ajustar, mas você fazendo em casa você vê que é mais cômodo. Então o que eu peguei? Eu peguei uma pedra que eu formei, essas pedras que a gente formou lá no desbaste agressivo. Eu poderia pegar uma pedra bruta e formar ela agora no disco 100. Porém esse processo demora um pouco mais, a gente ganha tempo quando a gente serra a pedra ou então forma ela no disco de corte, por exemplo. Já corta a pedra e deixa ela formadinha para poder fazer isso daqui. Então ela fica mais ou menos um retangular, um formato de paralelepípedo. Então é o seguinte, então o que eu estou fazendo? A pedra já está mais ou menos com formato de paralelepípedo, lembrando que eu poderia pegar uma pedra bruta e ir dando esse formato aos poucos, ia demorar mais, mas ia funcionar também no disco de lixa 100, que é o que eu estou usando agora. Então o que a gente vai fazer basicamente é tentar deixar a forma toda lisa e toda retinha, antes de aplicar as primeiras facetas. Se fosse uma pedra menor, a gente vai ver isso mais à frente, eu usaria o disco de lixa número 200 diretamente. Mas como aqui não é o caso, então a gente vai fazer com o disco de lixa número 100 mesmo, porque eu quero deixar essa forma de cubo, por exemplo, né, perfeitinha. Então não tem muito segredo nessa parte, a gente só precisa cuidar para que os lados, né, estejam o mais iguais possível, né? Isso faz com que a gente acaba diminuindo um pouco o tamanho da pedra, é normal, tá? Porque a gente vai passando, aí vai tentando ajustar, lembrando que quando você passar na máquina, lembrando, tá, gente, o disco tem que ser novo, tem que ser retinho, porque a gente tá fazendo peças facetas, então não pode ser aquele disco que tem aquela barriguinha que vai ficando gasto, que é bom para fazer cabochão, mas não é bom para fazer facetas. Então a gente vai passando com cuidado todos os lados, porque a gente não quer só a pedra bonitinha, a gente quer também agora se importar com o tamanho da peça. Então não é tão difícil fazer, tá? A gente vai alinhando certinho para que ela fique com aquela forma ali, que a partir dali eu vou fazer as facetas nessa pedra. No caso, essa pedra aqui vai ser facetas retangulares, né? Então, mas assim, de prática eu já falo para vocês, você pode inventar outras formas, né? Eu vou mostrar para vocês mais à frente outras formas, mas você pode... eu ia aconselhar que você comece por essa forma, ou quadrado ou retângulo. A forma quadrado ou retângulo vai ajudar você a começar a ter uma prática bacana quando você começar a formar pedras. Ajudar você a ter um controle. E repara quando eu estou fazendo, olha, tá vendo essa parte da face, olha só. Tá vendo que eu estou passando aqui? E eu estou reparando nesse triângulo que forma dentro da pedra, tá vendo? Olha, esse triângulo que forma daquele lado, aquela face ali tem que ficar retangular. Eu falei triângulo, mas é um retângulo, tá? Aquele retângulo que está formando ali, ó. Tá vendo que eu vou olhando para ele, olha. A face que está virada para mim, eu fico olhando para ela, para que ela fique certinha. Se eu fizer isso em todas as faces, significa que ele vai ficar um triângulo, um retângulo bem feito.
Eu vou fazer essa outra pedra aqui, que também é um quartzito. Essa aqui vai ficar uma peça quase quadrada. Eu vou fazer ela também. Eu não vou mostrar fazendo essa peça inteira, que vai ser meio que uma repetição aqui. A gente vai voltar com essa peça aqui pronta. Mas vai ser o mesmo processo. Essa aqui vai ter um formato diferente, vai ser retangular também, mas vai ser quase um quadrado. Ela poderia também ser quadrada, que ia ficar semelhante àquelas outras pedrinhas menores que a gente vai fazer para encaixar naquelas caixinhas quadradas de 10 milímetros. Que tem 10 por 10 no caso. Poderia ser o caso aqui também. Mas nesse caso aqui eu vou fazer uma peça quase quadrada. Não vai chegar a ser um quadrado perfeito. Vai ser um retângulo. Como eu não estou medindo, assim, só para a gente mostrar aqui. É só para ficar como exemplo mesmo. Só para a gente visualizar fazendo outra peça. Tá vendo? Não é tão difícil. A gente vai pegando essa prática. E a partir daqui você vai conseguir ter a criatividade de montar outras formas facetado. Mas como essa aqui é uma forma padrão, um retângulo é uma lapidação com facetas, com poucas facetas, que dá para fazer com politriz e que fica bonito, que tem um resultado bacana. Então por isso que a gente já está fazendo essa forma aqui. Não dá para fazer muitas facetas, mas essa é uma forma com poucas facetas que fica bom. Bem, então eu terminei de fazer algumas pedras na lixa 100. Eu fiz essa pecinha aqui, olha, um cubinho. Vamos dar um zoom pra gente ver melhor. Olha, esse tipo de pedra aqui é o que você treina. Você pode treinar a fazer várias vezes isso daqui, pra você treinar, aprender a fazer facetado. Isso aqui vai te dar uma boa mobilidade e tentar fazer um cubinho perfeito. Pode ser um dadinho, um quadradinho. A gente vai fazer outras peças mais delicadas agora na lixa 200. Então, olha, fazer cubinhos assim ajuda você a treinar bastante. Eu fiz um outro cubinho com a outra pedra aqui. É um quartzito verde escuro, olha. É uma pedra achada em rio, inclusive. Pedra de rio que a gente achou. Ele é eu peguei essas pedras escuras porque facilita a gente a mostrar as facetas. Eu fiz uma outra aqui. Esse aqui eu fiz direto aqui, a pedra bruta na lixa 100. Por isso que é bom a lixa 100 de qualidade, que dá para formar a pedra direto aqui. Eu fiz essa outra pedrinha aqui. E fiz mais uma ametista aqui também, ó. Uma outra forma. Nossa, o vento de novo. Essas aqui são esmeraldas, que eu deixei da mesma forma também, ó. São esmeraldas. E tem as outras pedras que a gente deixou assim, olha, os cubinhos de ametista. Essas pedrinhas aqui que a gente foi fazendo, foi formando, que a gente vai endireitar eles direto na lixa 200, porque são pedrinhas pequenas para ter menos erro. Então a gente vai usar a lixa 200 agora. Essa aqui também tá novinha, retinha, ó. Para fazer facetas você precisa reservar. Conforme for gastando, você separa para fazer cabochão. Se você quiser fazer pecinhas retas, tem que deixar a lixa novinha para fazer facetas. Então, a ideia aqui é mostrar possibilidades. Você pode criar outras possibilidades, outras formas. Você pode fazer uma forma triangular, como uma gota. Depois você pode fazer facetas aqui. O importante é que você treine. Pega uma forma aleatória, faz qualquer faceta e vai polindo para que você aprenda esse hábito. Fazer peças retinhas assim, sem nenhuma referência, demorou um pouco para que eu conseguisse fazer. Então eu diria que você vai treinar. No começo você vai acabar fazendo torto, vai ficar um lado mais torto, um lado maior que o outro. Eu diria que isso é normal, tem que treinar mesmo para você ganhar a habilidade de fazer um objeto mais reto possível, sem nada como referência para medir. Só no olho mesmo aqui, a gente faz só no olho. Então assim, se você for fazer, é bom que você fique assim, ó, ela tem uma certa espessura. Esse aqui tá bem fininho, ó. Esse aqui já não dá muito legal para fazer muitas facetas porque tá fininho demais. Acabou ficando muito fino, porque a pedra já era fina, mas a gente vai tentar fazer alguma coisinha. Peças assim, ó, são melhores. Um cubinho mesmo, um paralelepípedo formado assim, vai ser peças melhores. A partir daqui você consegue fazer facetas. A ideia é jogar uma faceta de cada lado e depois a gente pode jogar facetas intermediárias se você quiser.
Eu acho que entendendo a forma quadrada, você vai conseguir fazer qualquer forma, triangular, losango, como esse formato aqui, um triângulo que seria metade disso, dá para fazer várias formas e jogar algumas faces. O importante é que você entenda a lógica de como fazer. Mas é importante que você entenda que não é algo tão fácil de fazer com a politriz, vai necessário ser uma habilidade, um pouco de treino, você vai treinar bastante para poder conseguir fazer pecinhas assim. Fica sofisticado, fica bonito. Se você conseguir fazer a faceta direitinho, pelo menos que você não consiga notar visualmente que tá torto. Olha, essa daqui eu acho até que tá um pouquinho torta. Hoje em dia eu acho que eu já conseguiria fazer melhor. É um quartzo negro. É uma pedra que a gente acha em Rio, fica bonito fazer. Dá pra fazer uma joiazinha legal aqui já. Só que tá um pouquinho torto, as faces ficaram muito largas e essa parte aqui ficou muito pequena. Mas isso aqui também você vai adquirir com treino. É fazer essa diagonal aqui, para não ficar grande demais. Isso aqui a gente faz treinando bastante mesmo. Então eu aconselho fazer esse treino em pedras mais baratas, pedras que você acha aí mesmo por aí na natureza. Pedras de cor escura são boas para treinar isso aqui, que você vê bem a faceta, para saber se está alinhado. Porque se eu passar demais de um lado do que o outro, ele vai comer demais e vai ficar torto. Isso é normal, então é bom entender esse detalhe, que dá pra fazer, mas é um trabalho que você vai treinar bastante para conseguir. Bom, então agora eu coloquei o disco de lixa número 200, tá? A gente mudou o disco de lixa. Eu peguei esse bloquinho, que é praticamente um bloquinho, um paralelepípedo, e eu vou fazer um 45 graus nele. Então eu vou pegar essas arestas, tá? Tem a face e a quina, a gente chama de aresta. As arestas a gente vai fazer um 45 graus. Eu vou segurar a pedra numa posição. Em seguida eu vou fazer esse 45 graus. E olha, tá vendo que riscou lá? Tá vendo lá? Olha? Ele formou um ângulo de 45 graus ali. Então agora que vai começar a prática mesmo de verdade nas facetas, a gente vai começar aqui. Porque nesse ângulo de 45 graus, tá vendo? A gente vai tentar fazer o máximo que ele fique certo. Lembrando que esse disco aqui, ele tá novinho. Ele tá sendo estreado agora. Então quanto mais retinho, vai facilitar com que a gente tenha essa face reta. Se você usar um disco gasto, ele vai formar uma barriguinha, vai ficar torto. Então a gente vai fazendo como, olha, para ficar mais reto possível. Esse formato de dentro para fora, às vezes de fora para dentro, mas de dentro para fora é melhor. Você vai passando a pedra. Não é só segurar a pedra, senão esse disco, como ele tem esses vãos no meio, ele cava a pedra e faz um buraquinho. Olha, a gente faz de um lado e do outro para fazer o retângulo. Tá vendo? Do lado e do outro. E agora a gente vai fazer nesses dois lados aqui. Em cima e embaixo vai fazer a mesma coisa, esse mesmo ângulo de 45 graus. Eu vou fazendo assim, não precisa fazer muito por enquanto. Para você começar a fazer a lapidação nesse formato retangular, não precisa passar muito. A gente faz um pouco, para que a gente comece a ter uma referência, tá? Vou fazer um pouco dos dois lados, não precisa fazer muito fundo esse 45 graus. Pode ser um 45 graus raso. Guarda esse detalhe, tá? É bem visual, você vai olhar e você vai voltar essa parte, se for o caso. Porque mais à frente, na próxima aula a gente vai fazer as outras peças calibradas. A gente vai precisar desse treino aqui, para poder fazer a parte das peças calibradas, que a gente vai colocar nas caixinhas. Olha só como ficou, tá vendo? Olha aquele formatozinho. A parte de trás da pedra continua do mesmo jeito, não mexi em nada. Só fiz esses dois lados de 45 graus. E agora eu vou fazer nas outras quinas o outro ângulo de 45 graus, tá vendo? Eu vou passar lá, a gente segura, não é um ângulo de 45 graus perfeito, tá, gente? Não tem uma referência para você fazer. Você vai colocar lá na mão, vai deixar a quina, segura mais ou menos a pedra inclinada. E a gente vai fazer essas faces, depois a gente vai consertar essas faces. Mas o importante é que você faça todos os lados primeiro. Agora eu vou fazer do outro lado e a gente já vai ter o início de uma lapidação retangular pronta. A gente já vai ver como só esse detalhe já dá um outro aspecto na pedra. Começa a parecer que realmente a gente está montando a nossa joia. Agora a gente já tem uma peça com o princípio das facetas formadas. Deixa eu dar um zoom pra gente falar um pouco. Trazer um pouco de explicação aqui de novo, ó. Ai, celular, foca.
Deixa eu enxugar a peça para ficar melhor da gente visualizar. Vamos ver se dá para ver melhor agora que foi feito, ó. Ó. O que eu fiz? Eu fiz o corte de um lado e do outro primeiro, sempre passando, né? Deslizando com a mão firme, sempre deslizando nessa direção da máquina, para poder tentar ficar o mais retinho possível, senão forma uma barriguinha. E é por isso que a lixa tem que estar boa para não formar barrigas, mas sempre acaba formando alguma barriguinha, ó. A gente vai, antes de fazer isso, endireitar toda a pedra, deixar ela retinha. E depois a gente vai fazendo esse processo, ó. De um lado para o outro, várias vezes. E depois faz as quininhas aqui em cima. Aqui tá muito raso, né? Aqui em cima tá muito raso e aqui essa beira tá muito grossa. É uma lapidação retangular aqui. Aqui caberia outras facetas, obviamente, daria para fazer outras. Mas é só pra gente entender. Acho que é melhor de ver agora, né? Só pra gente entender qual é a lógica do que eu tô fazendo. E uma coisa importante, deixa eu ver se eu consigo molhar aqui só pra gente ver. Ó. Quando a gente estiver fazendo essas facetas aqui, tentando fazer alguma faceta, eu não vou olhar para a beirada de fora. Eu sempre vou olhar para esse retângulo menorzinho que está ficando aqui dentro, se ele está ficando reto. Porque se ele estiver reto, todo o resto vai estar reto. Então eu vou estar sempre na diagonal, deixa eu pegar uma lixa aqui. Eu vou estar sempre assim, olha, na diagonal, vou estar passando aqui e vou estar sempre olhando aqui dentro. Vou passar aqui e vou olhar essa parte de dentro para ver se essa parte de dentro está ficando legal. Aí eu vou fazer aqui, não importa a forma que você esteja fazendo. Se você for fazer uma face, uma beirada no cabochão, várias faces, você sempre olha para a forma que está dentro, para essa forma aqui da mesa, para ver se está ficando mais retinho. Não olha para a forma de fora. A forma de fora você já fez antes, já deixou retinho antes. Você pode ajustar, por isso que é importante ajustar o máximo possível. Tá ventando bastante aqui ainda. Então, olha, o que a gente faz? Olha, a gente faz primeiro essa parte, né? Toda essa parte dessas faces. E isso pode ser calibrado, dá para colocar numa caixinha sim. Dá para colocar numa caixinha semelhante a essa. Se fosse uma caixa retangular que coubesse, é só fazer o calibre certinho. A pedra encaixou aqui, essas garrinhas vão ficar presas nessa diagonal aqui, ó. Essa parte aqui tá grande ainda. O que eu poderia fazer? Se eu quiser essa pedra assim, acho que já tá bom assim, por exemplo, eu posso só diminuir atrás aqui e comendo, desbastando até ela ficar um retângulo mais certinho. Eu gosto de deixar um pouco maior, por quê? Porque conforme você vai tentando ajustar, se você vai errando isso, você vai diminuindo muito a pedra. Aí você precisa voltar para ajustar e fica grande, fica pequeno, desbasta e você vai regulando ela. Tem que treinar mesmo isso daqui, não é rapidinho que dá para fazer uma peça assim não. Eu não acho que seja tão rápido, você tem que treinar bastante. Vai ficar retinho? Não vai. Perfeito? Não vai. Mas pelo menos você vai ter uma peça diferenciada e você vai treinar até deixar pelo menos visivelmente reto. Visivelmente reto é o quê? Quando você conseguir fazer uma peça que pelo menos olhando você não vai ver que está torto. Olhando você vai ver que aparentemente está reto. Nesse caso, pedras mais duras é melhor de fazer. Então já fica a dica que se você tiver uma ágata, por exemplo, que é uma pedra dura, um jaspe bem duro, é uma pedra melhor de fazer. Uma pedra muito mais mole, mais frágil, isso aqui qualquer errinho escapa e fica mal feito, fica torto. Quanto mais duro for a pedra, melhor de fazer isso daqui. Essas pequenas faces. E a gente vai endireitar isso daqui na lixa 400. A gente começa aqui porque a pedra está grande, na lixa 200, mas o ideal é que a gente faça essas faces na lixa 400 porque você tem uma forma mais bem acabada. Demora um pouco mais, só que você tem um controle melhor para poder fazer qualquer faceta. Então vocês vão ver eu fazendo, mais a lógica vocês já entenderam. Eu sempre olho para dentro aqui no desenho do que formar aqui dentro. Se eu quisesse a partir daqui, agora eu posso pegar essa quina aqui e desbastar assim. Cadê o foco? Assim, e aqui eu faria uma faceta intermediária. Aqui eu poderia fazer mais outra aqui, e mais outra aqui, e mais outra aqui. Eu acho que até essa quantidade já tá bom para fazer desse jeito. Não dá para colocar um monte de facetas, que você vai ter muito trabalho para polir. Não vai ficar legal. Mas algumas facetas dá pra gente poder fazer aqui. Então essa é a ideia de fazer facetas nessa máquina. Para pedras opacas fica bom isso daqui. Já para pedras muito
transparentes, não vai dar aquele efeito todo reflexivo. Aqui está reto. Nas outras pedras a gente vai ver. Cadê uma delas aqui? Que a gente vai precisar fazer esse losango para trás, esse biquinho aqui. Bom, a gente vai fazer isso agora e vocês vão ver mais esse detalhe de como fazer a faceta nas pedras. Então, nessa aula você aprendeu a como fazer as primeiras facetas. Na aula seguinte a gente vai aprofundar um pouco mais e começar a fazer as facetas com pedras calibradas. E na sequência a gente vai melhorando essas facetas e consertando todas elas. Então, eu vejo vocês na próxima aula.